Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, os discípulos disseram para Jesus, Jesus disse para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Irmãos, há mais de 80 anos, os maiores desastres da humanidade aconteceram. Certamente você pôde já ouvir as declarações dos proprietários, daqueles que fabricaram, os construtores, os elogios da mídia inglesa, que consideravam o Titanic um navio insubmersível, um navio que nem mesmo o próprio Deus podia afundar. E claro que o nosso conhecimento acerca dessas coisas aumentou em virtude do filme que foi feito recentemente. Mas algumas coisas o filme não passa. E é interessante que algumas dessas coisas, meus irmãos, é que depois de 2 anos fabricando o Titanic, depois de longos 2 anos, na espera deste navio imenso, a viagem desse navio foi marcada. Era 10 de abril de 1912. Eles não pegaram qualquer capitão para assumir a direção de um navio tão grande. Pegaram um dos melhores capitães da época, e na verdade era o que tinha o maior salário dentre todos. Então o capitão Smith aceitou aquele convite, aquela missão de ser o primeiro a levar este navio, na sua primeira viagem, rumo à glória eterna daqueles que construíram a imensidão que haveria de vagar por sobre o mar. Mas é interessante, irmãos, como é que Deus faz as coisas. Não que tenha sido o próprio Deus que tenha colocado um iceberg de 90 metros de diâmetro na frente do Titanic, mas é interessante como um navio exaltado pela humanidade, como aquele que não viria a se submergir, que não afundaria jamais, que nem o próprio Deus haveria de derrubá-lo. É interessante como um navio dessa espécie vê na sua primeira viagem um iceberg de 90 metros de diâmetro. E talvez você não saiba, mas por volta das 11 horas, um primeiro aviso no radar soou sobre um grande bloco de gelo que estava à frente. Mas aquele que estava na condução do navio naquele momento, chamado Murdoch, ele avisou o capitão, e o capitão não deu crédito, porque não era comum ter um iceberg naquela circunstância, então ele não deu crédito ao aviso. Passado algum tempo, lá estava, a 450 metros, um enorme iceberg. O que você faria diante de uma situação dessa? Murdoch não teve dúvida, o capitão não teve dúvida. Viraram o navio totalmente. E a história diz então que quando viraram o navio totalmente, ele, saindo do iceberg, encontrou a beirada do iceberg que saiu cortando
o casco do navio ao longo de 100 metros. E ao longo desses 100 metros, quando o navio era cortado, a água começou a entrar, invadir todos os compartimentos. A história mostra que não se sabia como sair do navio numa circunstância dessa, que haviam poucos botes que caberiam mais de 60 pessoas, estavam carregando apenas 12, e os botes desciam. E no final, quando os botes acabaram, irmãos, haviam nada mais, nada menos que 1.500 pessoas no navio, esperando a água gélida e a morte. E foram mais de 2 horas de terror. Enquanto aqueles que estavam nos botes podiam ver o sofrimento, os gritos, a dor daqueles que afundavam na água fria, aqueles que morreram por um navio que haveria de nunca submergir. Sabe, irmãos, esse assunto me leva a pensar algumas coisas. O homem que se exaltou de uma maneira tão grande para colocar o navio tão imenso numa água e dizer que nem Deus afundaria, é o mesmo homem que diz sobre a sua vida, é o mesmo homem que olha para si mesmo e diz: não há ninguém que comande a minha vida, eu sou o dono do meu nariz. O mesmo homem que fez o Titanic, é o mesmo homem que acha que pode tomar as decisões como lhe agrada, e que nada disso interferirá no seu relacionamento com Deus. É o mesmo homem que se arroga dos seus feitos, que se arroga das suas obras diante de Deus, e diz, sem conhecimento da Bíblia, que tais obras o levarão para o céu. É o mesmo homem. Nesse sentido, irmãos, podemos fazer uma analogia, uma comparação, e dizer que muitas vezes a nossa vida fracassa, porque somos arrogantes em dizer que Deus não está no comando dela. Eu queria que você pensasse por um momento, se há alguma possibilidade da sua vida espiritual, meu querido, falhar. Se há alguma possibilidade de você confiar em si mesmo, de você confiar nos seus próprios feitos, de você confiar nas suas próprias habilidades e aptidões, e dizer para Deus: eu não preciso de Ti, Senhor, porque da minha vida cuido eu. Será que há alguma possibilidade disso acontecer? Porque se há, o naufrágio espiritual também será uma verdade. Você, meu irmão, naufragará na fé. Você naufragará na sua intimidade com Deus. E quanto mais fundo, mais distante, mas menos próximos do Criador. A verdade, irmãos, é que diante dessa possibilidade de cairmos, porque aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Diante da possibilidade de nós considerarmos alguma coisa, e aquele que quer ser primeiro no reino dos céus, tem que ser aquele que serve. Diante dessas possibilidades que a Bíblia nos demonstra, e mostra como nós somos pequenos, e como carecemos da glória de Deus, o Senhor vem nos ensinar, através de uma possibilidade de um naufrágio de um pequeno barco, como nós somos pequenos. Não era o Titanic, mas era um barco. Não eram mais de 2.000 pessoas, haviam somente alguns discípulos de Jesus. Mas é interessante, meus irmãos, como os fatos que se sucedem na história que nós lemos, nos mostram como nós devemos e como vamos afundar, naufragar espiritualmente. Nós bem sabemos, irmãos, que essa história do Senhor mostra um final feliz, porque a palavra de Deus mostra que Jesus acalmou o vento, emudeceu o vento e acalmou o mar. A Bíblia diz que Jesus venceu, operou na sua criação com poder. Mas eu queria que você imaginasse comigo, e se não fosse assim? E se não fosse assim? E se não houvesse esse final? O que podemos enxergar no texto bíblico? O que podemos perceber no texto bíblico sem a operação de Jesus?
nós podemos perceber atitudes dos discípulos, irmãos. Podemos perceber atitudes dos discípulos que, se forem atitudes que nós tomamos dia após dia, nos levarão ao naufrágio e à destruição. Eu queria que você acompanhasse na palavra de Deus e percebesse comigo que para que você naufrague na fé é muito fácil, irmão. E a primeira atitude que você precisa tomar para naufragar na fé é a atitude que está descrita no verso 37. Porque a palavra de Deus diz no verso 37, que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Bom, diante disso nós sabemos, os discípulos se amedrontaram, os discípulos começaram a temer. E meus irmãos, para que nós começamos a naufragar, a primeira atitude é permitir que as circunstâncias nos abalem. Se nós permitimos que as circunstâncias nos abalem, estamos dando o primeiro passo para afundar. A palavra de Deus diz que um grande temporal, e Lucas descreve um grande canal de vento, um turbilhão de vento. Isso aconteceu em um lago, meu querido irmão. E é interessante que o lago, ele é colocado numa posição entre montanhas, que quando o vento entra, é como se tornasse aquele vento que entrou uma potência muito maior, de maneira que aquele vento que entrou pelas montanhas, ele ganha uma velocidade, e ao chegar no lago, ele vem trazer grande destruição. E o que tinha naquele lago? Um pequeno barquinho. Aquele barquinho, irmão, certamente pereceria. Os discípulos que eram pescadores conheciam aquele vento, eles sabiam que pereceria. O grande temporal se levantou. Irmãos, a palavra de Deus diz que o barco era varrido pelas ondas. O vento movia a água, e a água do lago se tornava como ondas, agitando o barco, arremessando o barco, um pequeno barco. Imagine você numa circunstância dessa. A palavra do Senhor mostra, meus irmãos, que o barco corria perigo de sossobraçar, corria o perigo de afundar, porque já estava a encher-se de água. O que você faria nessa questão? Bom, os discípulos permitiram que as circunstâncias os abalassem. Eles se abalaram. E quando nós nos abalamos, meus irmãos, estamos fadados a naufragar. Porque quando nós nos ficamos abalados, a tendência de não raciocinarmos, a tendência de não agirmos com razão, a tendência de nós esquecermos os procedimentos, a tendência nós fazemos coisas baseadas nos nossos próprios méritos, a tendência é esquecermos aquele que está do nosso lado. Há muitas tendências quando somos abalados, irmãos. Quando você é abalado por circunstâncias, muitos de nós querem se trancar num quarto e ficar isolados do mundo. Quando somos abalados, irmãos, não queremos vir mais à igreja por algum ou outro motivo. Somos abalados, permitimos que as circunstâncias nos abalem. Quando, meus irmãos, cometemos um pecado contra o Senhor, o diabo vem esfregar esse pecado sobre nós, e nós então nos deixamos abalar, estamos permitindo, e quando isso acontece, irmãos, estamos fadados ao naufrágio espiritual. Eu quero saber de você, meu irmão, se você tem permitido que as circunstâncias te abalem. Eu vivi uma experiência muito intensa, irmãos, nas minhas férias, agora em dezembro. Estava em Arraial da Ajuda e não sei nadar. E o barquinho saiu para o meio do mar. Eu estava tão corajoso porque a minha missão naquele barco era mergulhar. E eu fui mergulhar. Eu tomei coragem e fui. Eu e minha esposa. E chegando ali, irmãos, no meio daquele mar tão grande, no Recife de Fora, perto de Porto Seguro, eu coloquei aquela roupa, e fui o sétimo a mergulhar.
E depois de muita dificuldade, até acostumar com a aparelhagem, eu consegui mergulhar. E minha esposa e eu ficamos debaixo d'água 15 minutos. Bom, era para ficar 40 minutos. Mas algo aconteceu. Estando debaixo d'água, meu querido irmão, a 12 metros de profundidade, o meu ar começou a falhar. E eu pensei, mas o que está acontecendo? Estou respirando com uma dificuldade aqui. E realmente começou a falhar, e quando eu comecei a puxar e não estava vindo mais nada, eu consegui puxar apenas mais um pouco de ar, e dei o sinal para aquele que estava comigo, disse o que estava acontecendo, irmãos. E que experiência angustiante, porque nós subíamos e não chegava. Eu ficava me perguntando, será que o meu momento chegou? Não é fácil, irmãos. Nós nos abalamos. E como eu fiquei abalado. O meu ar devia durar 1 hora. E por um motivo, certamente da empresa, desorganização, meu ar acabou com 15 minutos. Primeira experiência de mergulho na vida. Às vezes somos assim, irmãos. Às vezes achamos que não há nenhuma possibilidade de nos salvarmos. Mas eu subi. E quando cheguei lá em cima, dei glória a Deus, irmãos. Porque estava novamente. Se você acha que você afundou, eu quero convidar você a subir, meu querido irmão. Porque Deus é Jesus que estende a mão e te levanta quando você está afundando. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Foi isso que Deus fez comigo. E é isso que Ele vai fazer com você. Então não permita que as circunstâncias te abalem. Não permita. Seja vitorioso. Mas o verso 38, irmãos, nos mostra uma segunda atitude. Se nós formos tomar essa atitude, certamente também naufragaremos na fé. O verso 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, despertaram Jesus e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meu irmão, sabe como nós afundamos facilmente na fé? Se nós agimos como os discípulos, nós vamos afundar. Porque a segunda atitude é pensar que Jesus não se preocupa conosco. Se em algum momento da sua vida você pensar que Jesus não se preocupa com você, está dado o segundo passo para você afundar. Os discípulos pensaram, irmãos. A palavra do Senhor diz que Jesus estava na popa, na parte anterior do barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, irmãos. Dormindo. A pior coisa que tem é quando você quer conversar com alguém e essa pessoa está dormindo. Está acontecendo alguma coisa, você chama a pessoa e ela está dormindo. A minha esposa sabe muito bem, já aconteceu várias circunstâncias conosco. Como já entrou ladrão em casa uma vez, qualquer barulho que ela ouve, ela me chama. E ela me chama. E ela me chama. Até que em 1 hora eu acordo. É terrível isso, irmãos. Parece que a gente não está dando atenção, não é verdade? Parece que a gente não está importando. E Jesus estava lá, deitado, travesseiro, tranquilo. A visão, meus irmãos, era totalmente contrária ao que estava do lado de fora. Do lado de fora, as ondas arremessavam o barco, as águas entravam dentro do barco, os ventos arremessavam o barco. Estava acontecendo, meu irmão, algo terrível com eles. E Jesus deitado na proa, com um travesseiro, dormindo. O que vem à nossa memória?
Senhor, não está preocupado conosco, nós estamos aqui, nós estamos sofrendo, eu estou passando dificuldade, eu estou quase morrendo, eu estou quase afundando, e Jesus não está nem aí para a minha vida. Não é o que nós fazemos. Não foi essa a pergunta dos discípulos para Jesus, irmão? Mestre, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que nós morramos, pereçamos, afundemos? Quantos irmãos, quantos de nós, por algum momento, por pior que seja, não pensamos por um minuto sequer que talvez Deus não estivesse nem aí para o nosso problema, que talvez Deus estivesse ocupado demais para responder minha oração? Quantos de nós que já pensamos que Jesus não vai estar preocupado comigo, porque eu sou um pecador, porque eu não tenho nada para oferecer, porque eu já fiz aquilo outro. Nós, irmãos, levantamos uma série de argumentos para julgar a culpa em Deus, e dizer que Deus é que não se preocupa conosco. Se você pensar que Jesus não se preocupa com você, você está tomando o segundo passo para afundar, meu irmão. Mas os passos são largos. E há um terceiro passo, que se nós, irmãos, também tomarmos, vamos afundar. Quando nós lemos o verso 39 ao verso 40, o que você percebe? Ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim? Tímidos. Como é que não tendes fé? Uma terceira forma de nós naufragarmos, meus irmãos, é essa: não sermos tomados pelo medo e não pela fé. Quer afundar? Seja tomado pelo medo e não pela fé. Você vai afundar. Jesus olhou para os discípulos e disse: por que sois assim tímidos? Por que sois assim medrosos? Porque vocês têm pouca fé. Vocês estão sendo tomados pelo medo e não estão tendo fé em mim. A circunstância do lado de fora pode ser a pior possível, meus irmãos, mas nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós. Cantamos que temos um general, cantamos que temos um Deus forte, cantamos que Deus tem todo o poder, glória, cantamos que Deus destrói os nossos inimigos, cantamos que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Mas quando o mar vem, as ondas vêm, o vento vem e o barco começa a estremecer, a primeira atitude que você tem é: eu tenho medo, Senhor. E porque eu tenho medo, eu desisto. Você já parou para imaginar, irmãos, que tudo que você passa porque Deus certamente quer ministrar o seu coração? Será que você já parou para pensar que as circunstâncias da sua vida não estão ali por acaso? Será que você já parou para imaginar que Deus trabalha com o seu povo usando todas essas circunstâncias? Quando na verdade você deveria dizer: Deus, molda-me, ajuda-me, me dê força para superar tudo isso que está vindo. Você quer desistir, irmão. Deus não quer que você desista. Deus quer que você vença. Deus quer que a sua fé seja aprovada. Deus quer que você seja apresentado como um irmão, como um filho, como um servo que vence, é vitorioso, é cheio de fé, é convicto, é firme. Se você não for tomado pelo medo, e sim pela fé, irmão, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Você poderá olhar para trás e ver os cavalos de Faraó. Você poderá olhar para trás e ver o exército de Faraó, os soldados de Faraó, você poderá ver. Isso poderá tomar conta do seu coração por alguns instantes, mas não se esqueça, a coluna de nuvem, a coluna de fogo está ali.
Não se esqueça que na frente de você vai o profeta do Senhor. Não se esqueça que na mão dele está o cajado que já fez tantos milagres. Não se esqueça que Deus é poderoso para abrir o mar e destruir todos aqueles que te perseguem. Então não tenha medo, tenha fé, porque Deus manda dizer: diga ao povo que marche. Tenha fé, irmão. Tenha fé para marchar pelo meio das águas. Foi isso que Pedro não teve tanto, na verdade. A Bíblia diz que ele, no seu andar por sobre as águas, ele começou a afundar. E é nítido no texto que ele só começou a afundar porque ele deixou de fitar os seus olhos em Jesus, deixou de ter fé em Jesus, para olhar as circunstâncias ao seu redor. Quando ele olhou, o naufrágio foi certo. Não seja tomado pelo medo, irmão, e sim pela fé, porque o medo mostra a circunstância, a fé mostra o nosso Deus. O medo mostra a incapacidade, a fé mostra a companhia de Deus. O medo mostra o caos, mas a fé mostra a bonança que nosso Deus traz. Lembra do Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós costumamos ler esse salmo tão belo, mas eu gostaria que você aplicasse esse salmo nessa circunstância. O que diz esse salmo, irmãos? Ainda, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Não é? Parece que foi feito o salmo para o barquinho no lago. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. E aí que está, bem presente, porque para os discípulos não era bem presente, irmão, porque Jesus estava dormindo, já estava passando da hora de fazer alguma coisa, o barco estava enchendo d'água, o desespero começa a tomar conta, irmão. Quando o ar começa a acabar, o desespero começa a tomar conta. Cadê, meu Deus? Eu vou morrer. Socorro bem presente na hora das tribulações. Finalmente, irmão, uma forma muito simples de nós naufragarmos na nossa vida espiritual está no verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O temor tomava conta do coração dos discípulos, mas o temor só tomou conta do coração dos discípulos porque eles tomaram uma atitude, irmãos, que se tomarmos vamos naufragar. Os discípulos, irmão, esqueceram quem é o Deus que eles serviam. Jesus já tinha feito vários milagres, Jesus já havia realizado coisas extraordinárias. Eles deveriam, naquela circunstância, lembrar do Deus que eles estavam servindo. Eles deviam saber que Jesus podia fazer qualquer coisa. Pode entrar água, pode bater, pode arremessar o barco, mas nosso Senhor vai salvar, vai nos salvar. Eles tinham que fazer isso, irmãos, mas eles esqueceram o Deus a quem eles serviam. Aquele que multiplicou pães, aquele que multiplicou peixes, aquele que realizou milagres extraordinários, foram esquecidos por um instante. E nós temos que tomar cuidado, porque numa hora dessas, irmãos, numa circunstância dessas, nós podemos esquecer esse Deus que fez tantas coisas por nós. Nós podemos, por um momento, duvidar deste Deus, duvidar da sua ação maravilhosa, duvidar do seu poder único. Podemos esquecer do Deus a quem servimos. Não faça isso.
Diante de uma situação como essa, nós temos duas ações muito complicadas. Esquecer o Deus a quem nós servimos vai nos levar a duas posturas. Considerar o problema tão soberano que Deus não pode resolver, ou considerar o problema tão pequeno que Deus não se importe. Se você não conhece o seu Deus, se você não sabe o Deus a quem você serve, ou você exalta o problema e diminui a Deus, ou você diminui o problema e diminui a ação de Deus. O seu Deus é poderoso. O seu Deus é. E foi o que nós cantamos aqui, não foi? Todo poderoso é. Ele é poderoso, totalmente, todo. Então saiba quem é o seu Deus. Sirva ao seu Deus, meu querido irmão. Porque Deus não quer que você naufrague na sua fé. Deus não quer que você afunde. Deus quer que você demonstre o seu poder na sua vida. O poder de Deus na sua vida será visto por aqueles que ainda não conhecem a Deus. E quando as pessoas que não conhecem a Deus olharem para a sua vida e perceberem o mover de Deus, um mover tão poderoso, um mover que faz você andar por sobre as águas, um mover que faz o mar se abrir, um mover tão maravilhoso que destrói um exército inteiro na água do Mar Vermelho, as pessoas dirão: verdadeiramente há um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o nosso Deus. Amém, irmão? Em nome de Jesus, não naufrague na fé.